Quero compartilhar informações recentes que esclarecem possíveis problemas de carreira enfrentados por Michael McKee antes dos assassinatos de Monique e Spencer Tepe. O cirurgião vascular está preso, acusado de matar a tiros sua ex-esposa e o marido dela em Columbus, em 30 de dezembro. Temos documentos que mostram o que ocorreu antes desses assassinatos. Pessoas procuravam Michael McKee devido a um processo de negligência médica em Las Vegas. Vou mostrar esses documentos para vocês e vamos analisar o que eles nos dizem sobre uma parte potencialmente perturbadora do passado de McKee. Estamos no programa apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Michael McKee estudou cerca de 15 anos para ser cirurgião vascular. Hoje, ele é mais lembrado como suposto assassino do que por suas ações na carreira médica. Mas não parece que a carreira médica de McKee, pela qual ele trabalhou tanto, tenha sido impecável. Digamos, porque eu tenho documentos relacionados a um processo em que McKee é réu, é um processo por negligência médica que foi aberto em Las Vegas. McKee costumava trabalhar para um grupo cirúrgico em Nevada. E sobre o que estamos falando hoje e por quê? Eu acho que é importante quando se trata de analisar do que ele é acusado em Ohio. Não é necessariamente o processo em si, mas sim como. Parece que ele pode ter feito isso, possivelmente mentindo e possivelmente fugindo. Agora, vou falar mais sobre tudo isso em apenas um momento. Temos novas informações da polícia que não comenta o motivo no momento, mas falou em coletiva ontem. Pode parecer óbvio ao público, mas considero importante a polícia ter dito assim. Eles agora consideram o que aconteceu com Spencer e Monique Tepe como um ato de violência doméstica. McKee, claro, foi casado com Monique Tepe. O nome de solteira dela é Sabaturski. E esta é uma foto de Michael McKee e Monique no dia do casamento deles. Eles se casaram em 2015 e se divorciaram logo após o processo em 2017. Depois, Monique e McKee seguiram caminhos separados. Atualmente, a polícia de Columbus não comenta se McKee teve algum contato com os Tepes após o divórcio. Monique pediu divórcio em maio de 2017. Temos registros do tribunal que mostram que ela deixou Michael McKee ao menos 6 meses antes de pedir o divórcio. O divórcio foi registrado em Ohio, onde ela morou por pelo menos 6 meses antes de pedir a separação. Agora, McKee ainda estava em Roanoke, Virgínia. Ao analisarmos seu passado acadêmico, vemos que é, francamente, muito impressionante. Para se tornar um cirurgião vascular, não há como negar isso. Ele vai para a Ohio State. Ele se forma na Faculdade de Medicina. Em 2014, ele se casa com Monique e se mudam para a Virgínia, onde ele segue treinando para ser cirurgião. Ele morou na Virgínia de 2015 a 2020, concluindo a residência lá em 2020. E quando se trata da vida pessoal dele e desse divórcio, no papel, parece que foi um divórcio bastante amigável. E eu me lembro dos dias após Monique e Spencer terem sido mortos, e havia essa dúvida de quem teria feito isso. Devido aos registros públicos, logo perceberam que Monique já fora casada, porém, seu ex-marido morava fora do estado. Ele era cirurgião. A polícia afirmou não haver suspeitos na época, então sabíamos que ela já havia sido casada. Mas em relação a haver muita especulação sobre ele ser um suspeito, não havia nada publicamente que apontasse para isso. Até o fim de semana, Michael McKee foi preso. Agora falando do divórcio, antes do processo por negligência médica. Em 2017, Monique pede o divórcio, que é concedido por um juiz 1 mês e meio depois devido à incompatibilidade. Agora, McKee ficou com a casa na Virgínia. Monique voltou para Ohio, seguiu com a vida e parece ter se recuperado muito bem do divórcio. Ela conhece Spencer online, um dentista. Casam-se no fim de 2020 e começam a construir uma ótima vida juntos. Ela e Spencer têm 2 filhos, Tepe, de 4 anos, e outro de 1 ano.
Eles estavam na casa. Na noite em que os pais foram mortos, as crianças ficaram aos cuidados de familiares. Monique. Ela tinha diploma em educação infantil pela Ohio State, mas era dona de casa. Tepe parecia viver o sonho e tinha uma ótima casa em Columbus. Enquanto ela segue em frente, Michael McKee continua seu treinamento para ser cirurgião. Após terminar a residência, você costuma fazer outra especialização. Ele foi informado que assumiu um fellowship nesse centro médico em Maryland. Agora sabemos que ele tem licenças ativas de cirurgião na Califórnia e em Illinois. Esse é o estado onde ele morava e foi preso no fim de semana. Enquanto focamos na jornada de McKee, ele também para em Las Vegas. Lá, ele trabalhou no grupo Las Vegas Surgical Associates, que afirma oferecer diversos procedimentos. Se você tem um problema, procura eles e os cirurgiões realizam o procedimento. Agora, vamos falar sobre o processo de negligência médica. Tudo isso está ligado a um procedimento feito em um paciente em 2023 em Las Vegas. E nós temos os documentos relacionados a esse processo e vamos explicar sobre o que é esse processo. Mas, na verdade, a parte importante dessa história, e novamente porque acreditamos que isso é importante no contexto do que estava acontecendo na vida de Michael McKee nos meses que antecederam os assassinatos de Spencer e Monique Tepe, é como isso parece. Ele respondeu quando o tribunal o procurou. O processo, aberto em maio de 2024, ainda está ativo. E este é um parágrafo onde você pode ver ali o nome Dr. Michael David McKee mencionado como réu. O processo relata que um homem fez um procedimento em julho de 2023 na Las Vegas Medical Associates. O processo afirma que o homem sofria de uma condição nas veias das pernas, dificultando o retorno do sangue ao coração. A condição é chamada de insuficiência venosa dos membros inferiores. O processo diz que um assistente médico supervisionado por Michael McKee teria feito parte do procedimento. Segundo o processo, o assistente médico teria colocado um catéter, tubo usado para drenar urina. Ela inseriu o catéter no paciente, mas o processo alega que não foi feito corretamente. E por causa disso, ele quebrou e deixou uma parte de 86 polegadas dentro do corpo do paciente. Parece incrivelmente desconfortável. Esse processo menciona o Dr. Michael McKee, supostamente responsável por treinar o assistente médico que colocou o dispositivo, mas não teria feito esse treinamento. Treinou mal, segundo o chá do processo. Agora entendemos por que o Dr. Michael McKee foi citado por negligência médica. Vamos falar sobre onde esses documentos judiciais mostram suspeitas. Este é o documento que relata as tentativas do tribunal de entregar ao Dr. Michael McKee uma petição alterada. Alguém precisa ir pessoalmente entregar para ele. Há registros de que os responsáveis por localizar o Dr. Michael McKee não conseguiram. Após 9 tentativas, ele parece ter sumido, segundo registros do tribunal. A partir de setembro de 2025, cerca de 3 meses antes de McKee supostamente matar Monique e Spencer Tepe, alguém tentou entregar a intimação ao Dr. Michael McKee pela primeira vez em 30 de setembro, exatamente 3 meses antes de Spencer e Monique serem mortos. A pessoa tentando entregar os documentos disse que foi ao endereço listado para McKee em Las Vegas e ninguém atendeu. Estava tudo silencioso. Ocorreu às 7h30 da manhã. No dia seguinte, a pessoa retorna às 10h45 no mesmo endereço. Desta vez, parece haver alguém em casa, relatam. Citação. Ouvi a televisão. Quando bati, a televisão foi desligada, toquei a campainha e bati várias vezes sem resposta. 8 dias depois, era 9 de outubro. Anotaram que conversaram com o Dr. Peter Caravella na Las Vegas Surgical Associates. Ele disse, ele não sabe onde está o Dr. Michael McKee. Disse que ele simplesmente sumiu. Agora, ao analisar, vemos que não se trata de um médico pouco expressivo, mas sim de um cirurgião vascular. Ele não é só um funcionário insignificante que sumiu. Ele era uma figura principal nessa clínica. E de acordo com as pessoas da clínica onde ele trabalhava, ele simplesmente tinha sumido agora. Mais tarde naquele dia, a pessoa que está tentando entregar a intimação ao Dr. McKee volta ao endereço que lhe foi dado
e que estava ligado a Maqui. E mais uma vez, ninguém atendeu. Não havia ninguém em casa. Também foi informado que a licença médica de Maqui, em Nevada, vence em junho de 2025. O documento afirma que eles continuaram procurando e encontraram outro endereço em Las Vegas. Mas, quando foram até essa casa em outubro, no dia 20, a mulher que abriu a porta afirmou que Maqui não morava ali e não o conhecia. A WSX Televisão é uma das emissoras de televisão de Columbus. Entrevistaram o advogado do processo, que afirmou que o endereço fornecido pelo grupo cirúrgico para Michael Maqui era, abre aspas, falso. Ele comentou: quando se pensa em quem pode ser acusado de duplo homicídio, e esse advogado move processos por negligência médica, então, segundo ele, conhece a área. Profissionalmente, um cirurgião vascular dificilmente seria suspeito de um crime tão horrível. E ele disse que ter uma situação em que eles estão potencialmente dando um endereço falso e se escondendo para não serem notificados é algo muito incomum agora, como sabemos. Após Las Vegas, Maqui mudou-se para Illinois e o endereço em seus documentos de prisão é de um condomínio de luxo em Lincoln Park, Chicago. E conversamos com uma das vizinhas dele no início desta semana. Ela gravou estes vídeos da polícia quando eles estavam no prédio dela após a prisão de Maqui no fim de semana. A vizinha disse que Maqui costumava ficar sozinho. Ela o conheceu no verão passado no terraço da piscina do prédio e disse que ele era agradável, mas geralmente estava sozinho. E certamente é chocante para todos que moram naquele prédio que agora alguém que vivia entre eles, ao lado deles, seja acusado de um crime tão terrível. Agora, nesta semana, a polícia de Columbus disse que encontrou várias armas no apartamento em Chicago onde Maqui morava, e uma delas pode ser a arma do crime. Esse foi um ataque relacionado à violência doméstica. Como sabemos, Maqui é o ex-marido de Monique Tepe. O veículo do suspeito aparece nas imagens de vigilância do bairro, chegando antes e saindo após os assassinatos. Detetives ligaram o veículo a Maqui. O veículo foi localizado em Rockford, Illinois, e foram encontradas evidências que mostravam Maqui em posse do veículo antes e depois dos homicídios. Também podemos dizer que várias armas foram apreendidas na propriedade de Maqui e há uma ligação preliminar do nosso NIBIN com uma das armas que a conecta aos homicídios. Esta é parte da entrevista com o ex-vizinho de Maqui que forneceu os vídeos do prédio. No prédio, mantiveram um policial 24 por dia por um tempo fora da unidade dele, no 12º andar. Isso foi o que mais chamou a atenção dela sobre ele. Agora, olhando para trás, conhecia Michael Maqui porque o Pierre tem piscina e churrasqueira no terraço. No verão passado, conheci um novo morador, me apresentei e ele era muito agradável. Não falamos sobre empregos, só comentei com ele sobre o prédio e como era agradável. E bem-vindo ao Pierre, e o Airwater Show é o melhor lugar para assistir na cidade. Eles passaram bem na nossa frente, foi muito bom e agradável. E a gente se cruzava, sabe, entrando no prédio e no elevador. E, sabe, eu esqueci o nome dele, para ser sincera. Eu dizia oi e ele também comentava, parece um dia longo. Sim, dia longo. Não conversamos mais depois disso. Então, Maqui mora em Chicago, mas parece que ele tinha um trajeto bem tranquilo. Ele trabalhava no OSF St. Anthony Medical Center, em Rockford, Illinois, a cerca de 1h30 de Chicago. A polícia informou que agentes do Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives prenderam Maqui perto de seu trabalho na semana passada. Ele foi fichado na cadeia de Rockford após a meia-noite de sábado, segundo registros do tribunal local. Na primeira audiência, Maqui renunciou ao direito à extradição. E a polícia de Columbus diz que está atualmente no processo de organizar a logística para trazê-lo de volta para Ohio, para responder às acusações de homicídio qualificado contra sua ex-esposa e o novo marido. A polícia confirmou que a pessoa de interesse mostrada aqui é a mesma vista no vídeo caminhando pelo beco atrás da casa dos Tepe, na época dos assassinatos. Ele usa roupas escuras, capuz e evita olhar para as câmeras instaladas atrás de algumas casas no beco.
A polícia confirmou acreditar que aquele é McKee e que o vídeo foi fundamental para sua prisão. Eles o rastrearam por câmeras na noite dos assassinatos, até um carro, que depois voltou para Illinois, e eles dizem que esse carro está registrado em nome de Michael McKee. Sabe, isso é algo extremamente perturbador, se isso for verdade. Agora, voltando ao processo por negligência médica, isso certamente é um sinal de alerta. Sumir do consultório cirúrgico, meses antes de você supostamente matar sua ex-esposa e o marido. É algo difícil de entender. E uma coisa em que estamos trabalhando agora aqui no Law and Crime é tentar aprender mais sobre o passado de McKee. Há muitos rumores online sobre quem é ou foi Michael McKee. Falei com alguém que o conhecia em Zanesville, Ohio, a 1 hora de Columbus, onde ele estudou. Cidade de cerca de 25 mil habitantes, com um típico clima de cidade pequena. As pessoas com quem conversei disseram que ele era muito inteligente e realizado. O Zanesville Times Recorder é o jornal local. Naquela cidade, há uma matéria. Em 1994, McKee estava na primeira série e ele recebeu uma menção honrosa em um concurso de cartazes infantis organizado pelo secretário de Estado de Ohio. Depois, quando ele tinha 13 anos, esse mesmo jornal menciona McKee novamente. E desta vez, é por uma avaliação excelente em um dia estadual de ciências. Agora, com 14 anos, ele é mencionado de novo nesse jornal. E ele venceu a cidade. No concurso de soletração, a palavra dele foi cerco, C-I-R-E-O. Depois, ele se forma no ensino médio e está entre os melhores da turma. Foi assim que as pessoas com quem falei o conheciam. Só diziam que era muito inteligente. Ele foi bolsista de mérito nacional, estudante de biologia do ano e membro da Sociedade Nacional de Honra. Ele ficou entre os 25 melhores no concurso de História Americana da Universidade de Ohio e recebeu menção honrosa estadual no futebol americano. Você tem alguém assim? Se você olhasse o perfil dele no LinkedIn, veria que ele marca uma conquista atrás da outra. É realmente impressionante. Mas a questão então passa a ser: o que estava acontecendo na vida pessoal dele? Qual era o estado mental dele? Ainda não sabemos muita coisa, ou pelo menos nada confirmado até agora. Isso é o que sabemos. Ele estuda na Ohio State e passa 15 anos se especializando como cirurgião vascular, focando em artérias, veias e vasos. É um tipo de cirurgia em que você precisa ser incrivelmente preciso e tem que se esforçar muito para realmente conseguir essa carreira, tá? Então, não há dúvida de que esse era um homem extremamente inteligente, mas também era um marido em um casamento que fracassou muito rapidamente. Foi o que o cunhado de Spencer Tapp disse sobre ele à minha colega, Angelette Levy, no início da semana, no Law and Crime for Us. Conhecemos Monique em 2018, quando Spencer a apresentou para nós pela primeira vez, mas tínhamos quase certeza por causa, pelo que a Monique mesma nos contou em suas histórias. Ela nunca o chamava pelo nome, só se referia a ele como seu ex-marido e falava o quanto ele era um monstro, para ser sincero, emocionalmente abusivo e ameaçador. E, sabe, ela fez tudo o que pôde para se livrar daquela situação, conheceu Spencer e viveu uma vida muito feliz. Mas não posso falar por Monique, mas sei que isso a mudou como pessoa e talvez isso sempre estivesse no fundo da mente dela. Eu não sei. Ela não tinha vergonha de falar sobre isso e sobre como isso a impactou mentalmente como pessoa dali em diante. Então, todos nós já tínhamos ouvido histórias e conversado profundamente com ela sobre essas situações, mas ao mesmo tempo todos pensávamos: isso é algo do passado. Monique está claramente feliz, tem família e está com quem ama. Então, embora estivéssemos cientes disso, também estávamos mais impressionados com o casal em si e com o quanto eles estavam apaixonados. Tem sido difícil, mais uma vez, achar quem se considere amigo de McKee nos últimos anos. Há rumores sobre a infância dele em Zanesville ainda não confirmados. Ao que tudo indica, ele deixou Zanesville e não voltou. No que diz respeito à família, o único comentário público que temos sobre isso é uma postagem no Facebook feita por alguém que disse:
ser parente de Michael McKee. Essa postagem já foi deletada. Vamos proteger a identidade dessa pessoa, mas a postagem dizia, abre aspas, eu gostaria de pedir orações. Michael é, na verdade, um membro da família. Meu coração parou ao ler isso. Quando crescíamos, eu admirava sua bondade e talento nos esportes e estudos. Isso não tem nada a ver com quem ele é. Todas as pessoas envolvidas definitivamente precisam das nossas orações. Que situação triste. Fico abalado ao pensar em como ele devia estar se sentindo se realmente fez isso. Meu coração está com ele. Com certeza, o mundo está muito sombrio lá fora agora, e qualquer um de nós pode acabar sendo vítima desse lado obscuro. Fique perto de Deus e de pessoas confiáveis. Siga em direção à luz. Deus não vai nos abandonar. Agora, nós já tentamos contato com essa pessoa, mas ela ainda não retornou nossas ligações nem respondeu para a gente. Buscamos compreender a família deles com Michael McKee e sua dinâmica familiar. Mas quando você olha para a vida que Michael McKee levou e a vida que Monique Tepe levou após seus divórcios, parece que a vida de Monique, ela vivia cercada por pessoas que a amavam e também amava muitos. Diziam que eram o centro das festas. Rob Misley, cunhado de Spencer Tepe, falou com Anjanette no início da semana. Ele fala muito positivamente sobre o casal e a alegria que trouxeram as pessoas ao longo dos anos juntos. Então, você olha para a vida de McKee e até agora parece que ela foi muito focada em sua profissão. Ele era isolado, quase nômade, considerando os lugares por onde passou e seu esforço pela carreira. Então você vê esse processo por negligência médica e percebe que não era mais impecável. A defensora pública de McKee disse ao jornal de Rockford, Illinois, que espera que Michael McKee se declare inocente quando for formalmente acusado em Ohio. No momento desta gravação, aguardamos seu retorno a Ohio para enfrentar as acusações. Agora, juntando-se a nós, está Patrick Provenzal, advogado de julgamento. Obrigado por nos acompanhar novamente no Law and Crime, enquanto tentamos entender as camadas dessa história. Estamos discutindo um processo de negligência médica em Las Vegas. Ao ler os documentos, quão grave é esse caso comparado a outros processos do tipo? Quão sério foi para o cirurgião envolvido? É sério para a vítima ou paciente, já que um instrumento foi deixado dentro dela, causando graves complicações. Infelizmente, em termos de prevalência ou frequência desse tipo de situação, isso acontece muito mais frequentemente do que qualquer um gostaria. Mas mais do que você realmente imagina, você pode olhar para o estatuto em Nevada que realmente permite esse tipo de processo, sem o que quase sempre é exigido em outras situações. Onde você tem um médico que atua na mesma área da medicina que o doutor do caso, que lê os prontuários e então diz sim, houve negligência médica ou violação do padrão de cuidado no prejuízo ao paciente. Neste caso, ao invés de deixarem esponjas ou instrumentos, o cirurgião apenas quebrou algo. Isso indicaria um erro grave cometido durante o procedimento. É uma exceção à regra de precisar de um médico para afirmar imperícia ou negligência. Em Nevada, isso nem é exigido nessas circunstâncias. Porque quando você olha para Michael McKee, e apenas pelo que conseguimos aprender sobre ele, claramente ele está sendo acusado de um crime terrível, terrível. Profissionalmente, destaco que essa pessoa foi um bom aluno e atleta no ensino médio, seguindo em frente depois disso. Para se tornar um cirurgião, é preciso muita escola, muito trabalho e provavelmente você tem que superar muitos obstáculos. Não deixam qualquer um ser cirurgião vascular, então deve haver confiança. Além disso, veja o quanto a carreira dele foi forte. Tipo, aqui está esse processo. Alguns meses antes, sabe? E a gente não sabe se há alguma conexão ou se isso afetou a cabeça dele. Mas com certeza foi. 3 meses antes, tudo isso aconteceu em Columbus. Quão prejudicial seria para a carreira de um cirurgião ser citado em um processo assim? Bem, quero dizer, sempre há um problema, muitas vezes quando, acho que depende de quão notório é o caso. Muitas vezes essas coisas passam despercebidas para a maioria dos pacientes de um hospital ou de um consultório médico.
E, na verdade, a única maneira dos pacientes descobrirem esse tipo de coisa é consultando o conselho médico. Listagens nos sites do governo estadual para verificar se houve reclamações de negligência médica ou se um médico foi disciplinado por erro ou má conduta no atendimento ao paciente. Mas, em geral, isso é comum no contexto geral da prática médica. Médicos são humanos e cometem erros independentemente de sua inteligência ou qualificação. Obviamente, em um caso como este, é algo muito claro e evidente. Mas eu não acho que a maioria das pessoas tenha, sabe, nem mesmo o motivo, muito menos o conhecimento para saber onde procurar e realmente olhar e enxergar. O médico deles já viveu isso antes? Infelizmente, isso ocorre com frequência. É importante saber, segundo o processo, não foi ele quem teria colocado o cateter incorretamente. Foi o assistente médico quem fez isso, de acordo com o processo, e ele era o responsável por treinar esse assistente médico, ou o processo alega que ele era responsável por isso. É assim que ele acabou envolvido nisso. Agora, realmente, parece incomum o que foi listado, especialmente sobre tentar contatá-lo e notificá-lo dessa queixa. O que mais me chamou a atenção não foi apenas baterem na porta, a televisão desligar e ninguém saber onde ele está, mas foi conversar com outro médico que disse: "Nós não vimos o cara. Tipo, simplesmente não sabemos para onde ele foi." E é como se ele não estivesse, sabe? Não que seria aceitável se, tipo, uma enfermeira de menor escalão fizesse isso, mas, tipo, esse é um cirurgião que simplesmente pareceu desaparecer para as pessoas em Vegas. O que você achou? Quão comum isso é quando você analisa esses casos? Nada comum. Quero dizer, há muita coisa em comum nesse processo em si. E ainda há a possível ligação dele com as acusações de duplo homicídio em Ohio. Acho que faz sentido ele ter desaparecido. Se estão relacionados a várias coisas aqui muito incomuns para qualquer médico em atividade. Nem o pessoal do consultório sabe onde ele está. Ao que parece, ele não tinha seguro contra erro médico em Nevada. Sei que, quando o advogado do autor entrou com o processo, vi um comentário, e eu certamente, sob as mesmas circunstâncias, esperaria ter recebido alguma informação da companhia de seguros daquele médico que fornece o seguro contra erro médico dele e sobre a afiliação dele com um hospital ou clínica local ou algo assim. Ele atuava como médico supervisor do assistente médico durante o procedimento, quando parte do instrumento quebrou. E alguém deveria ter sabido Na circunstância normal, onde o médico é quem o credencia, onde ele tem privilégios para exercer, em termos de hospitais e clínicas, e depois as companhias de seguro que estão assegurando eles porque os médicos devem ter seguro contra a má prática. E para que tudo isso não seja verdade, nesse caso, sem saber onde ele não está assegurado. Ele está dando endereços falsos, muito incomum, especialmente para alguém no auge da carreira. Eu sou um médico mais velho que está, sabe, à beira da aposentadoria. Isso pode ser compreensível, mas você tem um médico no auge da carreira com pacientes. Mesmo que ele parasse de exercer a profissão, ainda precisaria estar em contato com seus colegas para garantir a continuidade do cuidado dos pacientes. Que ele tenha todas essas coisas para simplesmente desaparecer de forma tão abrupta e sem que ninguém do seu círculo saiba de verdade. Saber onde ele está ou o que ele está fazendo é realmente incomum para um cirurgião cardiovascular. Sim, essas tentativas de contato com ele foram em setembro deste ano. Acredito que a primeira foi em 30 de setembro, exatamente 3 meses antes dos assassinatos de Monique e Spencer Tepe. Sabemos que depois que ele saiu, ou pelo menos acreditamos, pelo que conseguimos juntar, que ele estava morando em Illinois na época. Quando esses assassinatos aconteceram, ele morava em um bom prédio em Lincoln Park, Chicago, e trabalhava em um centro médico de um grupo de saúde em Rockford, Illinois. Algo como má prática. Você sabe, ser citado em um processo por má prática? Ou apenas os problemas que a empresa que estava tentando notificá-lo estava enfrentando? Essas coisas seriam um sinal de alerta? Sei que o OSF Santo Antônio divulgou nota dizendo que coopera com as autoridades. Mas, sabe, isso seria algo que apareceria no processo de contratação de um cirurgião
para um grande sistema hospitalar se tiver sentido uma saída polêmica desse grupo em Vegas. Deveria, em conexão. Como em qualquer situação de contratação, especialmente de um profissional responsável pela saúde e bem-estar dos pacientes. Deveria haver uma verificação adequada para determinar. Você já foi processado antes? Existem processos pendentes contra você? Você tem seguro pessoalmente ou trabalha em um consultório que oferece seguro para você? Você possui privilégios em outros hospitais ou estabelecimentos de saúde? O reconhecimento dos colegas e sua boa situação. Associações de credenciamento atestam que sou um médico competente e qualificado. Isso é realmente fundamental para qualquer organização de saúde. Ao contratar, é essencial saber quem está sendo contratado e garantir que seja qualificado em competência e caráter. Agora, quando se trata de, você sabe, porque tem essa parte disso, que é interessante, porque ele, pelo que sabemos sobre ele e pelo que foi relatado, era, de novo, um aluno exemplar. Tipo, subir na vida exige muito trabalho, como residência e especialização para ser cirurgião. Eventualmente, você já está com 30 anos quando se torna cirurgião, pois exige muita formação. Mas ao ler esse processo, parece simplesmente isso. Não diria que está fora do personagem, pois não conheço o cara e ele está sendo acusado de um crime sério, mas parece exagero. Parece estranho diante de tudo o que estava a favor dele. Quando você olha para o que ele está sendo acusado, e aí você tem esse divórcio com Monique Tepe, e de novo, não sabemos muito sobre a criação dele também. Além de que ele era um aluno muito bom, as pessoas perguntam, tipo, o que chama a atenção para você sobre Michael McKidd neste momento? É muito difícil ligar os pontos. Acho que você estava falando sobre isso. Você tem alguém que, por todas as aparências, era realmente um jovem excepcional e tinha um futuro brilhante. As revelações e circunstâncias recentes sugerem que algo deu realmente errado. Ou havia coisas antigas no passado dele que vieram à tona e o afetaram. O que parece ser um desmoronamento com base nas alegações do que se sabe. Quero dizer, você tem um cavalheiro que teve uma carreira muito bem sucedida na região de Chicago, e depois estava atuando em Nevada. Não há explicação para isso. Você tem um divórcio muito abrupto, depois de um casamento com uma jovem, que, ao que tudo indica, você pensaria que eles não se divorciariam logo após casar? Quando ele tem um futuro tão promissor, e agora, claro, as acusações do crime horrível e do assassinato daquele casal adorável em O. Há uma dissonância muito forte entre o que parece ser um cirurgião muito competente, realizado e respeitado, e o que surgiu nos últimos 8 ou 10 anos. De um desmoronamento do casamento, alguma fratura em sua prática profissional, e obviamente agora as acusações de os piores crimes. E eu não sou do tipo, sabe, de tentar traçar um perfil dele. Isso não é, sabe, eu não sei como traçar o perfil das pessoas, como eles fazem e descobrir o que se passa na cabeça dele. Mas eu também penso, quero dizer, infelizmente a gente vê. E a polícia chamou isso de um ato de violência doméstica. Eles não disseram nada sobre a motivação, mas a gente vê casos de violência doméstica e é isso, sabe? O ex-marido encontra o casal em um evento ou festa e, de repente, ocorre uma violência. Ele é acusado de dirigir de Illinois até Columbus para supostamente fazer isso, e depois voltar dirigindo, e ele é preso em Rockford. Não é como você entende isso, mas parece a mente de alguém capaz de realizar e levar algo adiante do que ele é acusado após dirigir por horas. Do ponto de vista da defesa, não sou. Não sei qual será a defesa dele, mas é só a mente. Como isso pode influenciar alguma defesa? Quando soubermos mais sobre o caso... Acho que você já tocou nesse ponto no início. É parecido com perfilamento, mas na defesa o foco é nas propensões dele conforme as circunstâncias, não no perfil em si. Uma certa psicologia, mas uma investigação realmente detalhada da condição psicológica e psiquiátrica dele, que parece haver algumas circunstâncias
que sugerem que ele estava tendo de uma forma comum, como costumamos dizer. Ele surtou, havia algo que estava se acumulando que fez com que ele realmente perdesse a clareza do pensamento. Isso levou ele de ser um jovem cirurgião muito bem-sucedido até onde está agora, algemado e sendo extraditado para Ohio sob acusações de duplo homicídio. Acho que a defesa será muito vigorosa aqui. E eu acho que, no final das contas, talvez não seja tanto para contestar a questão de se ele cometeu os crimes, mas sim para realmente defender contra a pena aqui. Em Ohio, homicídio qualificado pode levar à pena de morte ou prisão perpétua. Vestindo meus chapéus de promotor, advogado de defesa e advogado civil, funções que já exerci, eu sei qual é o caminho mais provável que esse caso vai seguir. A defesa vai entrar em ação, tentando explicar qualquer motivo racional como se fosse irracional, o que vai sugerir não tanto que foi um crime passional. Porque vai ser muito difícil argumentar que há alguma atenuante para alguém agindo no calor do momento, quando ele está dirigindo de Rockford ou da região de Chicago para Ohio e depois de volta. Fora isso, dizer isso causa um desmoronamento mental, emocional e psicológico ainda maior, que ele não estava bem ou não tinha sanidade suficiente para entender a criminalidade de sua conduta. Vai ser uma batalha muito difícil para qualquer defesa legal, mas certamente vai permitir que muitas provas sejam apresentadas pela defesa ao júri. Quem decide sobre a pena de morte se o promotor pedir? Para responder se, em todas as situações, qual era seu estado mental, condições psicológicas e psiquiátricas e se isso justifica sua execução. Sim, eu sei que ainda há um longo caminho, mas surgiram muitos detalhes perturbadores sobre como ele teria feito isso. Quero perguntar sobre uma prova-chave que soubemos ontem pela polícia de Columbus. Após revistarem o apartamento dele em Chicago e, segundo eles, encontrarem armas, eles acreditam nisso. Eles chamaram de correspondência preliminar. Eles acham que essa é a arma do crime que ele guardou em casa. Para quem nunca julgou casos, pensamos, vocês têm a arma do crime. Essa é uma prova bem forte. Por quê? Especificamente, se os promotores têm essa arma do crime, isso pode ser algo incrivelmente condenatório para Michael McKee. Bem, quero dizer, a expressão arma fumegante não é por acaso, certo? Quero dizer, é isso que acontece se você encontra a arma na posse da pessoa que está sendo acusada do crime e descobrem que ela está em posse da arma que cometeu o crime. Quero dizer, você conectou todos os pontos, provavelmente vai conseguir provar seu caso, sabe? A balística terá que ser feita na arma, sabe? Para comparar com os projéteis que foram recuperados das vítimas e realmente fazer a ligação. Mas, sabe, eles estão analisando o calibre da arma, o tipo de projéteis que foram recuperados, e essas coisas geralmente já são suficientes para te mostrar que você está no caminho certo. O restante da análise balística será concluído para confirmar isso. Mas ter a arma é obviamente uma parte crucial de qualquer caso. Pensei nisso porque só ouvi sobre isso agora que você mencionou, talvez eles a tenham localizado. Eu estava pensando, mesmo que eles nunca recuperassem a arma no caminho dele de volta de Ohio, será que algum dia iriam encontrá-la? Ele poderia ter parado ou jogado em qualquer lugar. A polícia precisaria realizar trabalho difícil de obter dados de localização do telefone dele, supondo que estava com ele, para saber se parou em algum lugar e iniciar buscas, em campos, esgotos ou onde quer que fossem procurar para encontrar o lugar mais provável ao longo dessas centenas de quilômetros onde ele poderia ter se livrado de uma arma nesse crime. Encontrá-la certamente alivia muito. A polícia, para realmente vinculá-lo e conectá-lo ao crime do qual ele é acusado de ter cometido, isso reforça o ponto que mencionei antes. A defesa deste caso pode não estar realmente focada em saber se ele fez isso, mas sim em tentar defender sua vida e salvá-lo da execução. Vamos ver o que acontece e está em andamento. Eles tentam descobrir como levá-lo de Illinois para Ohio,
onde enfrentará acusações muito graves em um caso difícil. Patrick Profanzal, advogado de julgamento. Prazer tê-lo no Law and Crime. Obrigado por participar. O prazer é meu, Chris. Muito obrigado. Se cuida. Isso foi o On the Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.